Doutora Josiane Barros, aqui da Clínica Personal Física, já com a gente há tanto tempo, vai explicar o que é o esporão. A gente ouve muito falar. Aí as pessoas que têm dor no calcanhar falam, estou com esporão. O que é exatamente o esporão? O esporão, ele é uma proeminência óssea que nasce no maior osso do pé, que chama calcâneo. Então, esse osso ele nasce porque o organismo cria uma compensação para ajudar naquela força de impacto que está sobrecarregando a musculatura profunda do pé, que a gente chama de fáscia. Então, muitas pessoas confundem essa dor com a fascite plantar. Tem gente que tem esse diagnóstico errado, porque começa a dor na sola do pé primeiro. Quando a pessoa acorda de manhã, os primeiros sintomas, ela pisa no chão e dá um choque. E aí, seja aquela dor, ela começa a mancar. Conforme ela vai andando, essa musculatura vai ficando aquecida, a dor ela vai diminuindo, né? Mas o choque maior é na sola do pé, que é a curvinha, e aí depois começa a doer calcanhar. Quem tem esporão não aguenta usar sapatilha, que é com o pé todo no chão, e também não aguenta usar saltos muito altos. Geralmente a gente indica uns sapatos que tem um salto mais ou menos assim, ou mais indicado ainda é o tênis. E ele nasce por quê? Devido à pisada errada, a postura errada, a genética, o quê? São vários fatores. O primeiro deles, a pisada errada. Essa pisada, ela se dá pela curvatura do pé, ou ela é muito acentuada, que a gente chama de pé cavo, ou o paciente não tem curva, que é o pé chato, ou o pé plano. Então, o que acontece? Se eu não corrigir a curva do pé com RPG, que é um tratamento com exercícios de reeducação postural, que começa no pé, eu não consigo a longo prazo resolver esse processo inflamatório. Então, muitas vezes, as pessoas elas não têm essa noção e não sabem por que começa o esporão. E a segunda causa é o encurtamento muscular. Pessoas que não têm um bom alongamento da parte posterior da perna e do tendão de Aquiles. E o terceiro motivo é o sobrepeso. Então, quem tem esporão que já cresceu o osso, que já calcificou, se ela ganha 1 quilo a mais de peso, ela já volta a sentir dor no pé. Então, são os 3 fatores muito importantes para desenvolver isso. Mas começa pela curva do pé. Ou ela é acentuada demais, ou ela não tem. Por quê? A curva do pé, ela foi feita para que você consiga dissipar o impacto do seu corpo numa caminhada ou numa atividade física, de maneira gradual e nas 3 partes do pé, que é o antepé, que é a frente, o médio-pé, que é o meio, e o retropé, que é o calcanhar. Se eu tenho essa curva demais, eu vou sobrecarregar quem? O médio-pé. Se eu não tenho, eu tenho o pé no chão, eu também vou estar sobrecarregando essa parte medial do pé. Então, primeiro eu vou inflamar a fáscia, que é o músculo profundo. Então, começa numa fascite. Se eu não trato a fascite, eu ganho a longo prazo um esporão. Só para quem está em casa se identificar, dói exatamente aonde? Embaixo do calcanhar, do lado, atrás? É perto do tendão de Aquiles? Aonde costuma doer? Tem pessoas que têm sintomas, principalmente no meio do calcanhar, Parte de baixo, da planta de baixo. Tem pessoas que têm na parte de trás, perto do tendão de Aquiles. E tem pessoas que têm nas laterais do pé, no final do pé, que é no calcanhar. Entendeu? Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa, mas o sintoma principal é esse choque ao amanhecer. Então, a pessoa sai da cama que está com uma musculatura relaxada, fria, na hora que ela pisa e que ela exige do peso do corpo em cima do arco do pé, ele já está inflamado, ela vai sentir aquele choque. E também tem muitas pessoas que têm essa dor ao caminhar. Tanto é que o esporão, ele também acomete muito mais as mulheres do que os homens e principalmente as pessoas corredoras. Agora, a grande questão, dá para viver sem dor quem tem esporão? Tem jeito? Tem cura? Cura, assim, a cura dizendo que esse osso que já está ali, que cresceu, que calcificou, ele vai sair, isso não acontece, não tem como a gente reverter. O que a gente faz é reverter 100% esse processo inflamatório. Então a gente consegue estacionar essa patologia sem sintoma. A pessoa fica assintomática, consegue ter vida normal, voltar a usar sapatilha, voltar a usar sapato alto, fazer academia normal. Para de doer. Para de doer, desde que ela esteja em tratamento. Por quê?
O agudo é a fascite plantar. Se a pessoa não trata o agudo, ela deixa virar o esporão já é crônico, já nasceu aquela proeminência, já calcificou. Então o esporão tá ali, ela vai ter a vida inteira. E aí ela vai ter que fazer esse tratamento sempre, a vida inteira de controle. Porque senão ele volta a inflamar. Na verdade, ele inflama, porque além dele inflamar a fáscia do pé, que é a musculatura profunda, esse osso ele começa a pinçar o tendão de Aquiles. E o tendão ele é altamente vascularizado e inervado. Então isso gera dor, porque ele tem um nervo muito importante, potente, que quando ele é cutucado, popularmente falando, ele inflama e aí a pessoa fica com dor. E aqui na Clínica Personal Físio, vocês tratam como? Com acupuntura? É assim, quando o paciente inicia, ele vai estar sempre inflamado. Para ele procurar esse tratamento, ele tem que estar sentindo dor. Então, a gente não faz exercícios de fortalecimento. Primeiro, a gente começa com a parte analgésica e anti-inflamatória. Então, a gente faz todos os aparelhos para dor, que é o laser, o ultrassom, o infravermelho e o TENS, que é o choquinho da fisioterapia. Eu associo a acupuntura junto, porque no momento que eu insiro uma agulha, eu estou mandando uma informação para o sistema nervoso liberar naquela região o hormônio anti-inflamatório e substâncias endógenas que tiram a dor. E aí vai um choquinho na agulha para sedar a dor, tirar aquela dor. Depois que a gente remove todos esses aparelhos, eu vou buscar o alongamento da cadeia posterior, que é os músculos posteriores da perna, e vou alongar esse tendão junto com a fáscia. Isso a curto e a médio prazo. O longo prazo, a gente mantém esses aparelhos para manutenção, já com uma outra programação mais regenerativa, não tanto analgésica. E aí eu começo a fortalecer a musculatura envolvente, que é o músculo da panturrilha, que é o músculo da marcha, o músculo da canela, que a gente chama de tibial anterior. E aí a gente começa num treino de marcha. Eu vou ensinar o paciente a voltar a caminhar, até que lá na frente ele vai para o RPG para a gente corrigir a causa maior, que é o arco do pé. Ou é porque esse arco é muito acentuado, ou é porque o paciente tem um pé chato. Então, se eu não for na causa, eu não vou conseguir deixar esse paciente com qualidade de vida e sem dor. E o paciente continua tomando anti-inflamatório depois de fazer o tratamento? Não, os pacientes chegam para mim tomando anti-inflamatório e analgésico em casa, que são medicações alopáticas, né? A gente entra com a fórmula chinesa específica, que é um anti-inflamatório específico para tirar a dor do calcanhar. Então ele vem uma vez por semana para fazer esse tratamento e ele ministra em casa essas fórmulas anti-inflamatórias que não têm efeito colateral e são totalmente regularizadas pela Anvisa. Muito bom. Eu já vi pessoas aqui chegarem com esse tipo de dor, pessoas conhecidas e que saíram completamente boas, que fizeram acupuntura e nunca mais tiveram, inclusive. Então, eu achei interessante a gente abordar esse assunto. Obrigada, doutora Josiane. Obrigada.